Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos estudar a lição 2, que tem como título A Volta do Senhor Jesus. Ora, Maranata, vem Jesus. Bom, antes de nós estarmos começando o nosso estudo bíblico online, vamos dirigir a Deus em oração pedindo a sua bênção para estes momentos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. O Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Muito obrigado, Pai, pela sua vida, a vida do Senhor Jesus, a vida do seu Santo Espírito. Sim, a minha vida, Senhor, a vida dos meus parentes, familiares, amigos, os meus irmãos em Cristo, Pai. Que o Senhor possa estar nos abençoando, tanto um dia de paz, tranquilidade, segurança, e que venha fazer-nos compreender a Tua Palavra, tudo aquilo que nós vamos estudar, que seja feito para a honra e glória do Seu santo e poderoso nome. Que Teu Espírito Santo testifica isso em nós, Pai. O conhecimento da Tua Palavra, Pai. Dá-nos compreensão, Pai, e nos abençoa. É que eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início ao nosso estudo, que fala a volta do Senhor Jesus. Nós temos o texto bíblico básico, que é lá em João 14, 1 a 3, que diz: Não turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou-los teria dito, pois fois preparar-vos lugar. E eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, esteja vós também. Abrindo apenas um parênteses, quando eu me converti, e que eu entrei no gabinete pastoral, e o pastor leu esses versículos para mim, que foi João 14, de 1 a 3. E hoje eu não esqueço que isso foi um marco na minha vida no dia da minha conversão. É bem verdade que muitas vezes a gente vai na igreja e a gente já é convertido. Apenas o pastor ali foi usado por Deus, sem dúvida nenhuma, e ele deu a palavra, e aí a gente teve o apelo e a gente foi lá na frente e se confirmou a nossa conversão. Porque eu me lembro que foi dias antes, eu chorando, e Deus ouviu a minha súplica, a minha oração, e ali, neste momento, eu me converti. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Então, isso seja para a honra e glória do seu santo e poderoso nome, Senhor. Agora, nós temos o Apocalipse 22, 12 a 17, que nós vamos ler a partir do versículo 12, que diz: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes nas vestiduras do sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os que homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, e resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: Vem, e quem ouvir diga: Vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça a água da vida. Então vem, ora Jesus. Bom, passando agora também, nós temos o texto áureo, que sede vós também pacientes, fortalecei-vos no coração, porque já é vinda do Senhor, está próxima. Isso está lá no livro de Tiago 5, versículo 8. Aí nós temos aqui o subsídio para os estudos diários, que é de segunda a sábado. Nós não vamos ler, senão vamos perder muito tempo. Mas qual é o objetivo da lição? Ao término do estudo bíblico, o aluno deverá
descrever com fundamentação bíblica as duas fases da vinda de Cristo. Quer dizer, Jesus Cristo veio, morreu por nós, por nossos pecados, na cruz, ressuscitou e subiu aos céus. Relatar detalhadamente a forma como o Senhor Jesus virá e sua segunda vinda. Anunciar para todas as pessoas, em todos os lugares, de todas as maneiras, o significado da morte de Jesus até que ele volte. Então nós temos aqui um pequeno comentário do autor, que tem a palavra introdutória, que diz que, desde o momento memorável em que Deus criou o mundo e tudo que nele existe, com o poder maravilhoso de sua palavra, conforme Gênesis 1 ao 25, formando também o ser humano com suas próprias mãos, sobrando nele o fôlego da vida, conforme Gênesis 2, versículo 7. Houve muitos dias importantes que se tornaram inesquecíveis na história. Porém, desde a queda, que é lá em Gênesis 3, versículo 1 ao 15, há grande expectativa no coração humano sobre o futuro que o aguarda. As Escrituras resistem à volta do Senhor Jesus e este mundo. Este será um dos mais significativos e extraordinários eventos humanos. A importância dessa doutrina bíblica é avaliada pelo número de vezes em que aparece o texto sagrado e pelos personagens a eles ligados. As promessas infalíveis, inconfundíveis, sobre a vinda do Senhor são citadas 1527 vezes no Antigo Testamento e 319 vezes no Novo Testamento. Repetindo, as promessas infalíveis, inconfundíveis, sobre a vinda do Senhor são citadas 1527 vezes no Antigo Testamento e 319 vezes no Novo Testamento. Reis, sacerdotes, profetas, pessoas comuns, evangelista, apóstolo e até anjo mencionam a vinda do Senhor Jesus a este mundo. No mesmo modo, cerimoniais, parábolas e ilustrações sinalizam fortemente que Jesus virá outra vez, conforme Gênesis 3, versículo 15 e Judas 14. Sobre este tema instigante e desafiador, discorremos nesta lição. Por exemplo, número 1. A verdade bíblica acerca da volta do Senhor Jesus. Todas as profecias registradas no texto bíblico veterotestamentário sobre a primeira vinda do Senhor Jesus, descrita em seus mínimos detalhes, cumpriram-se literalmente de acordo com o planejamento do Deus Todo-Poderoso, conforme Salmo 16, versículo 10 e Atos 2, versículo 22 ao 32. A doutrina da volta do Senhor Jesus, de igual modo, tem fundamentos profundos na palavra profética, oferecendo certeza e segurança aos que creem no retorno do Senhor a este mundo. 1.1. Duas etapas distintas. A volta do Senhor Jesus estará em duas etapas distintas, divididas em um período de 7 anos. Precisamos deixar bem claro que diz a Escritura a este respeito, evitando interpretações antibíblicas. Primeiro, vamos lá. Primeira etapa. A primeira etapa acontecerá o arrebatamento. O Senhor Jesus voltará para levar consigo todos quantos morreram, salvo todos que estiverem vivos e preparados, ou seja, aqueles que estiverem em vida, servindo fielmente. 1 Tessalonicenses 4, 15 ao 18 e Hebreus 9, versículo 28. Nessa etapa, a vinda do Senhor será invisível aos olhos do mundo, pois este não serve a Deus. Jesus virá nas nuvens e não pisará na terra. Ele será contemplado apenas pelos salvos. Os mortos ressuscitados e os vivos serão transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, versículo 52. Os dois grupos juntos
irão ao encontro do Senhor e serão transplantados por eles em mansões celestiais. A maioria dos salvos será composta de gentios, não judeus. Estes subirão com Cristo nos ares, conforme 1 Tessalonicenses 4, versículos 17 e 18. Somos alertados a levantar a cabeça para ver os sinais da figueira. A nação de Israel, conforme Lucas 21, versículo 28 a 31, o sinal das trevas, o pecado, conforme Isaías 60, versículo 2, é finalmente o sinal da chuva, o derramamento do Espírito Santo. Esses sinais proféticos indicam o vitorioso retorno de Cristo. Agora 1.2. 1.1.2. Segunda etapa. É que a gente falou a primeira etapa, né? A segunda etapa da volta de Cristo do mundo, entretanto, acontecerá 7 anos mais tarde, já no final de grande tribulação. Cristo voltará com poder e grande glória, acompanhado de todos os santos que subiram no arrebatamento, isto com a igreja glorificada, que passou pelas bodas do Cordeiro e pelo tribunal de Cristo, conforme Apocalipse 9, 7 e 2 Coríntios 5, versículo 10. Esta vinda do Senhor será contemplada por todos os habitantes da terra, conforme Apocalipse 1, versículo 7. Isso será possível devido à tecnologia da comunicação e da informação, estreitamente desenvolvida no final dos tempos, conforme Daniel 12, versículo 4. A palavra do Senhor faz referência ao sinal que aparecerá no céu, reafirmando esse feitiço profético, conforme Mateus 24, versículo 30. Será um retorno majestoso, glorioso, revestido de poder, sinais espantosos no céu e na terra, entre os seus habitantes, com destaque especial nos territórios habitados pelos judeus descendentes de Abraão. Agora sim, 1.2. O soar das trompetas. O Antigo Testamento observa que os trompetas eram utilizados nos ajuntamentos de Israel. Em 1 Samuel 13, versículo 3, 2 Samuel 2, versículo 28, e no Novo Testamento somos transformados que na segunda fase da vinda de Cristo, o clamor das trompetas será ouvido nos céus e na terra, no inferno e em todos os lugares, conforme Mateus 24, 31. Essas trombetas não são as 7 trombetas do juízo, mencionadas em Apocalipse. Também não se trata de trombetas de arrebatamento, citada pelo apóstolo Paulo. Número 1.3. A revelação. Aliás, não é a revelação, é revelação. Este termo é utilizado nos círculos tecnológicos para indicar o caráter público, transparente e visível na segunda etapa da volta de Jesus. Este evento, Apocalipse, é descrito figurativamente como um relâmpago que cobre todo o universo, conforme Mateus 24, 27. De acordo com as visões de João, no Apocalipse 19, versículo 11 a 16, o céu se abrirá e dele surgirá um cavalo branco. Não confunda esse cavalo com o cavalo branco descrito no capítulo 6 de Apocalipse, cujo cavaleiro é a pessoa bendita do Senhor Jesus, o fiel e verdadeiro, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Número 2. Como virá o Senhor Jesus? A pessoa bendita do Senhor Jesus está presente em todos os textos bíblicos. No Gênesis, ele é a semente da mulher, conforme Gênesis 3, versículo 15. No Êxodo, o cordeiro pascal, conforme Gênesis 12, versículo 13 e 14. Em Levítico, nosso sumo sacerdote, Levítico 16. Em Josué, o capitão de nossa salvação, conforme Josué 1, 2. Em Salmos, o nosso pastor, conforme Salmos 23. Nos livros de Provérbios e Eclesiastes, a nossa sabedoria, em Isaías, o príncipe da paz, em Mateus, o Messias, em Lucas, o Filho do Homem,
em Atos, o Espírito Santo, nas 3 epístolas de João e o amor, na carta de Judas, o Senhor vindo com os anjos e milhares de seus santos, mas como virá o Senhor nos dias finais? A profecia bíblica fornece-nos também esta descrição. Vamos lá, número 2.1. Tem como subtítulo: o Senhor Jesus virá como noivo. Isso ocorrerá durante a primeira etapa da volta do Senhor. Esta vinda não será virtual ou espiritual, não será para o juízo. Destruição ou castigo sobre a humanidade, ela atenderá à esperança da noiva, a igreja verdadeira que vem sendo edificada pelo Senhor Jesus durante a dispensação que estamos vivendo, dispensação da graça ou dispensação do Espírito Santo. No capítulo 5, a carta de Paulo aos Efésios, aliás, encontramos verdades maravilhosas a respeito do relacionamento presente no futuro entre o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. Observe o 4 a seguir. Nós temos um quadro aqui na revista que fala sobre os fatos bíblicos sobre Cristo e sua igreja. Primeiro, de um lado, Cristo é o cabeça da igreja. Aí tem, no outro lado, Cristo é o salvador da igreja. Agora, em primeiro, a igreja deve ser submissa a Cristo. Em outro lado, Cristo deu-se a si mesmo por ela. Cristo santifica a igreja. Cristo também purifica a igreja. Cristo receberá a igreja para si mesmo. Cristo está tornando a igreja gloriosa. Cristo está tornando a igreja sem mácula. Cristo está tornando a igreja perfeita. Cristo está tornando a igreja santa. Cristo está tornando a igreja irrepreensível. Cristo está alimentando a igreja. Cristo está sustentando a igreja. A igreja é a parte de Cristo. A igreja é uma com Cristo. Amém. Glória a Deus. A igreja é comparada a uma noiva que está sendo preparada para o casamento com Cristo. E o próprio noivo que se encarrega deste procedimento, por meio da palavra de Deus. Ele lava, purifica, santifica integralmente a igreja, para, por fim, unir-se eternamente a ela, conforme Efésios 5, versículos 25 e 27. Tá? Então, a gente vê que a igreja somos nós. Não é aquele templo que a gente vai cultuar a Deus, vai glorificar a Deus, vai cantar louvores, vai ouvir a palavra de Deus. Ali é o templo que é a casa de Deus, é onde nós congregamos. Agora, a igreja somos nós. Nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, como caminho, a verdade e a vida, nós somos a igreja. E Cristo é o noivo, e ele vai se encontrar conosco, que é a igreja. Então, vamos lá. Número 2.2. O Senhor virá como juiz. Diferentemente da primeira etapa, a segunda vinda, quando ele virá como um ladrão oculto, isso na primeira, invisível, surpreendendo a todos, conforme 2 Pedro 3,10, na segunda etapa, Cristo virá como um guerreiro preparado para a batalha final e acompanhado dos exércitos celestiais, conforme Apocalipse 19, versículo 11 a 14. Dos santos, a igreja glorificada, conforme Judas 14, versículo 15. E tinha um número incontestável de anjos, conforme Apocalipse 5 e 11. Então, Jesus voltará nessa segunda etapa, né, com a igreja, com os anjos, entendeu? E um número muito grande. Não só dos membros, que somos nós a igreja, como também dos anjos. Jesus voltará nas nuvens, em glória, no fim de grande tribulação, para estabelecer justiça sobre a terra. Ele voltará da mesma maneira como subiu, sendo contemplado por muitas pessoas na presença dos anjos, conforme Atos 1, versículo 9 a 12. Agora vamos ler lá 2.2.1. O justo juiz em ação.
Cristo virá na glória do Pai, justamente com os seus anjos, para julgar e recompensar cada um de acordo com as suas obras praticadas, conforme Mateus 16, 27 e Apocalipse 22, versículo 11 e 12. Pois foste constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos, conforme Atos 4, 10, versículo 42. Todas as nações serão reunidas diante de Cristo, que estará sentado no trono da sua glória, para julgar os homens. O justo juiz fará justiça aos salvos e aos ímpios, representado pela figura das ovelhas e bodes, respectivamente. As sentenças serão proferidas quando o Senhor Jesus declarará a razão da salvação do justo e da condenação dos ímpios. Haverá dilação premiada, nem prorrogação de forma alguma. Nada permanecerá escondido, pois ele trará à luz as coisas ocultas das trevas. Os segredos de todas as pessoas serão julgados pelo Senhor Jesus, de forma imparcial, no dia pré-determinado por Deus, segundo a sua vontade, conforme Romanos 2, versículo 15 e 16. De outra parte, todas as pessoas que praticarem boas obras receberão prêmio e galardões. A gente vê que na questão de que Jesus virá na segunda etapa como juiz e verá como imparcialidade. Mas para Deus, que Jesus é Deus, não haverá nada oculto. Tudo que aquilo que nós fizermos estará como um resumo da nossa vida toda que nós vivemos aqui na Terra diante de Deus. Então ele saberá tudo aquilo que nós fizemos, o que nós nos arrependemos, nós pedimos perdão, fomos perdoados. E aquilo que nós fizemos de bom e de mal. O que fizemos de mal, se nós já aceitamos Jesus e fomos perdoados, por isso a necessidade de pedir a cada dia perdão pelos nossos pecados e se arrepender fielmente, nós não seremos condenados. Mas aqueles que no final achassem pecado e muito tempo, por exemplo, não ter tempo de se arrepender, muitas vezes poderá não ser condenado. Por quê? Porque nós precisamos nos arrepender de nossos pecados e pedir àquele que tem poder para perdoar pecados, que é Jesus Cristo. O Senhor Jesus virá como rei, está aqui no 2.3. As profecias mencionam claramente as três principais ofícios de Cristo: profeta, conforme Mateus 21, 10, 11, sacerdote, conforme Hebreus 3, 1 e versículos, capítulo 7, versículo 26 e 28, e rei, conforme Mateus 2, 1, 6 e 1 Timóteo 6, versículo 13 ao 15. No seu ministério bíblico, o Senhor Jesus atuou como profeta, ao transmitir aos povos instruções divinas, como sacerdote oferecer como único mediador entre Deus e o homem. Quando voltar à segunda fase, entretanto, ele virá como rei, e seu reinado será início na batalha do Armagedon, que continuará durante a dispensação real, conhecida como milênio. Os judeus e todos os moradores de Jerusalém contemplarão o Senhor Jesus de forma corporal, humana, pisando nos montes das oliveiras, que se partirá em duas porções, conforme Zacarias 14, versículo 4. Após a estronhosa vitória sobre o diabo, o anticristo e o falso profeta, os demônios e todos os ímpios, bem como sobre os exércitos inimigos, que ultrapassam o número de 200 milhões de soldados, conforme Apocalipse 9, 16, o Senhor Jesus estabelecerá o seu reino sobre a terra, conforme Daniel 2, versículo 44 e 45. Agora, número 3, o aspecto da vinda do Senhor Jesus. Todos que estudam escatologia cristã destacam os diversos detalhes do relacionamento às duas fases da vinda de Jesus. Mais uma vez, os discípulos ouviram o Senhor descrever
com minúcias e que ocorrerá nos tempos do fim, exortando quanto à necessidade de estarem preparados. Através das profecias bíblicas, podemos visualizar e estar ao mundo de seus habitantes, e nos aspectos políticos, sociais, científicos, econômicos e religiosos, e podemos compreender a importância do papel da nação de Israel nos dois períodos da volta de Cristo. Bom, 3.1. O ministério da hora. Segundo a palavra bíblica, ninguém, absolutamente ninguém, no céu ou na terra, no inferno ou em qualquer lugar, sabe o dia e a hora em que Cristo voltará, conforme Mateus 24, versículo 36, 37 e 42 e 44. Todos que tentaram determinar o dia e a hora para a segunda vinda do Senhor à terra foram envergonhados, tá? Porque a gente tem muitas profecias aí que o ano ia acabar e Jesus ia voltar no ano de 2000, já estamos em 2026 e acontece que não voltou. Então, só Deus que sabe, nem o Filho, segundo a palavra de Deus, sabe. Ter-se acreditado e até ridicularizado, os sinais preditos na Escritura indicam que esse tempo se aproxima com celeridade. O Apocalipse 2, versículo 16. Ele aparecerá de súbito e te repreende, surpreendendo a humanidade e confirmando que ninguém conhece a agenda do Senhor. Estejamos prontos. Quer dizer, a vinda de Cristo está próxima. Quanto mais dias passam, mais se aproxima a vinda de Jesus. Agora, não sabemos se vai ser esse mês, vai ser esse ano, se vai ser daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, entendeu? O importante é nós estarmos preparados. E nós, se não tivermos, se for daqui a 100 anos, muitos de nós que estamos assistindo essa escola bíblica online, e eu que estou falando convosco, eu não estarei vivo, mas é preciso que eu creia que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, e eu tenha certeza da minha salvação, da vida eterna. Por isso que nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Aí diz assim no 3.2, como devemos esperar? Em primeiro lugar, devemos crer que na vinda do Senhor, de todo o coração, né? Crendo que Ele vai voltar. Além disso, devemos estar vigilantes, né? Orar continuamente, amar a volta de Jesus, anunciar sua vinda a todos os lugares, observar a luz da Bíblia, dos sinais, indicadores, seus regressos, despertar nossa consciência em todos os instantes para o glorioso advento de Jesus, o Cristo, né? Então nós temos que estar anunciando a volta de Jesus. Então partimos aí para a conclusão. O samaritano que salvou os judeus semi-mortos na estrada para Jericó afirmou ao dono da pousada para a qual os judeus foram levados e que voltaria por ele, conforme Lucas 10, versículo 35. Figurativamente, pode-se dizer que o bom samaritano é Jesus, pois quando esteve neste mundo, encontrou-se nós roubados, abusados, violentados, feridos e quase mortos na estrada da vida. O sempiterno Senhor desceu na sua glória, chegou bem perto de cada um de nós e, compadecendo de nosso estado lamentável, ligando a sua alma, o seu coração, avável do que restava a nossa amargura, amarga existência, melhor dizendo, em sua infinita misericórdia, Ele nos deu o seu vinho, conforme Mateus 10, 34, simbolizando em seu sangue como puro e inocente, derramar na cruz, e o seu azeite, símbolo do Espírito Santo, limpou nossas feridas, estancou o sangue que nos esvazia, levantou-nos e nos levou-nos para estalagem, a sua igreja, onde estamos sendo cultuados
na expressão maior do grande amor do Pai, conforme João 3,16. Jesus promete voltar para nos buscar, e isso vai acontecer somente àqueles que creem, né? Temos uma atividade aqui para reflexão, que é uma pergunta. De acordo com o que foi exposto nessa lição, responda: como virá o Senhor Jesus nos últimos dias finais? Como virá o Senhor Jesus? Ele virá como noivo e como rei. E juiz. Quer dizer, ele virá como noivo, juiz e rei. Entendeu? Essa é a resposta para essa pergunta. Bom, nós terminamos a lição número 2, né? Partiremos na próxima semana para a lição número 3, que fala do arrebatamento. Então, hoje nós terminamos a lição número 2. Vamos agora orar, agradecendo a Deus por essa aula e pedindo a sua bênção para nossas vidas. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais esse estudo, no qual nos fala da volta do Senhor Jesus. A importância de nós aceitarmos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. A importância, Senhor, de nós estarmos vigilantes, Pai. Nós somos pecadores e falhos, carecemos da tua glória, Senhor, mas, Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, reconhecendo que somos pecadores, somos falhos, e nós nos arrependemos de nós termos pecado contra Ti. Mas nos perdoa, nos limpa, nos prepara para a Sua vinda, para que possamos estar no Teu reino, Senhor. Por isso, nos abençoa cada vida, cada mente, cada coração. Dê um domingo de paz, um domingo de tranquilidade, de segurança. Livra-te de qualquer enfermidade, qualquer problema, dificuldade financeira, e que o Senhor possa estar nos abençoando, nos guardando. Cura aqueles que precisam da cura, aqueles que precisam da alegria, Pai, que estão tristes, cabisbaixos. Ó Deus, venha falar o coração de cada um e nos abençoa. É que eu te peço, já te agradeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então fiquem com Deus e até a próxima semana, se assim Deus permitir.